Oi pessoal, como é que vocês estão aí? Eu espero que estejam bem, né? Apesar dos pesares, apesar de tudo que está acontecendo, do nervosismo que muitos estão passando, das dificuldades financeiras que boa parte de quem está morando aqui está passando e tudo mais, né? Eu vejo que tem muita gente querendo voltar para o Brasil, estão tendo algumas dificuldades para voltar em relação aos voos, tá? Quem me acompanha no Twitter e no Instagram deve ter visto que eu fiquei uns dias no Brasil, né? Eu fiquei 9 dias no Brasil. Eu passei por São Paulo e fiquei na minha cidade, lá no interiorzão. Minha cidade até agora não tem nenhum caso de coronavírus. Tem apenas 10 suspeitos, isso é muito pouco. Mesmo para a quantidade de população que tem, que a minha cidade lá tem mais de 60 mil, tem quase 70 mil habitantes, e tem muita gente de fora que vai para lá. Tem um hospital bem grande que atende mais de 200 mil habitantes, e mesmo assim lá não tem nenhum caso de coronavírus. Daí vocês vão se perguntar, mas Michael, então por que tu voltou? Por que tu retornou para Portugal, onde já tem, né, onde Vila Nova de Gaia está para ser isolada, onde vai ter aquele toque ali de recolher obrigatório do dia 9 a dia 14, dia 15, o pessoal não pode sair da sua freguesia, né? Que vai ser bem complicado, que eu vejo que a maioria está estocando alimento para passar essa, esses dias aí em casa, intocado, para não sair. E se for fazer um comparativo, né, o Brasil está numa situação bem melhor, né? Porque se tu for comparar, né, a quantidade de habitantes que tem por metro quadrado, né? Lógico que tem os portugueses que vão vir com folclore. Ah, e na favela que mora todo mundo amontoado, como teve no vídeo que eu falei lá, que eu falei que todo mundo fica amontoado aqui na Europa, e realmente fica amontoado, se comparar com o Brasil, onde tem uma casa, um terreno, outra casa, outro terreno, né? Tem pátio, as pessoas têm casas, né? Fora os grandes centros, né, do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, a boa parte do Brasil as pessoas têm um espaçamento maior entre uma casa e outra. E quem já morou nos dois países sabe do que eu estou falando, né? Quem já visitou várias partes do país sabe do que eu estou falando, tanto de Portugal quanto do Brasil. Portugal, tu vai para o interior, uma cidadezinha de 4, 5 mil habitantes, cheio de prédio. Isso não existe no Brasil. Então as pessoas ficam mais aglomeradas, né? Não só em Portugal, aí outros países também aqui da Europa. E se for comparar os dados aqui, a Europa, aqui na Europa já tem mais de 50 mil mortos por causa do coronavírus. E o Brasil, né, teve 311 mortos. Por que eu estou comparando a Europa com o Brasil? Minto. O Brasil teve 400 e poucos mortos, 416. Hoje pela manhã, vídeo de hoje. Olha a data do vídeo, tá? Então o Brasil tem 400 e poucos mortos, e aqui na Europa tem mais de 50 mil. Em Portugal, para ser mais exato, hoje, no dia 6 de abril, tem 311 mortos e 11 mil infectados. Por que eu voltei? Por quê? Por que diferente da maioria que tem, de boa parte dos brasileiros que está aqui, se tem a possibilidade de voltar, está voltando? Porque o pior a gente já está. A gente não vai passar pelo pior, a gente já está no pior aqui. O Brasil, apesar de todas as medidas que está tomando, né, que tu olha aí que tem vários campos de futebol que montaram aqueles hospitais tipo de guerra, né, para fazer o atendimento, e estão vazios ainda. Apesar de tudo isso, o Brasil ainda não está no pior. O Brasil está preparado para uma condição bem pior do que vai ficar. Está preparado para um surto tão grande quanto teve aqui na Espanha, na Itália? Não sei. Acho que não. Vai chegar um surto tão grande lá, quanto na Itália, na Espanha? Não sei. Portugal vai piorar tanto quanto a Espanha piorou de um dia para o outro? Eu não sei. Ao que tudo indica, ao que aparenta, né, Portugal está conseguindo controlar. De ontem para hoje teve só 16 mortes. Tá? E outra coisa que vocês devem estar se perguntando, né?
além do risco de vida, né? O risco de perder a vida, vocês devem estar se perguntando muito, né? Muita gente deve ter se perguntado isso e por isso voltou para o Brasil e por isso está indo para os consulados aqui para pedir para voltar para o Brasil. E muitas pessoas já o fizeram, já voltaram para o Brasil. Tá? Portugal fez uma coisa bem interessante em relação aos estrangeiros, né? Quem tinha inscrição para fazer o pedido de residência teve os direitos de um título de residência a partir do pedido de residência, ou seja, a pessoa não tem um cartão de residência, mas se ela precisar de um atendimento médico, ela vai ter um atendimento médico como alguém com residência aqui em Portugal. Se ela estiver trabalhando e o patrão demitir, ele vai ter o direito ao subsídio de desemprego, né, que é como se fosse o seguro-desemprego do Brasil. Aqui varia, aqui é uma quantidade de meses em relação ao tempo de trabalho bem maior do que do Brasil. Tá? Pelo menos para mim foi. Eu, quando fui pegar, deu 1 ano e meio de subsídio, porque eu nunca peguei, né, dos 4 anos que eu estava aqui, né, agora já estão quase 5 anos, eu tive direito a 1 ano e meio, lógico, o valor ia diminuindo conforme o tempo passava, eu peguei 2, 3 meses, eu acho, uma coisa assim, até terminar a carta de condução e começar a trabalhar de caminhoneiro. Tá? No total tem várias regrinhas que devem ser cumpridas e tudo mais, para te ter o subsídio, tem vários cursos que eles dão, mas nessa época de pandemia, provavelmente quem perdeu o emprego, quem perdeu, não é quem pediu demissão ou quem o patrão forçou a assinar o pedido de demissão, tá? É quem foi demitido ou quem teve o final do contrato e não renovado, tá bom? Teve muita gente que aconteceu isso. Essas pessoas podem encaminhar o pedido de subsídio de desemprego se tiver o título de residência ou se tiver feito o pedido de residência já até o dia 13 do mês passado, se eu não me engano. Posso estar enganado. Tá? Procurem nas notícias aí que vocês vão achar. Então, o que eu falo para vocês? Voltar para o Brasil ou não voltar? Quem acabou perdendo o trabalho? Eu digo o seguinte, cada caso é um caso. Parem e reflitam sobre todo esse tempo que vocês tiveram se organizando, toda a batalha que vocês tiveram aqui em Portugal para conseguirem o emprego, se estabilizar, os documentos, um lugar para morar e tudo mais. Reflitam sobre tudo isso. E peguem ali, ó, o que vocês conseguiram guardar de dinheiro para poder se manter, para pagar aluguel, ou para conversar com a dona do apartamento, para ver se abaixa o aluguel ou deixa sem cobrar 1, 2 meses. Né? Falo 1, 2 meses, mas isso aqui é uma coisa que todo mundo fala que vai ficar para... Né, ia ficar para maio, agora já está para junho, talvez fique para julho ainda o final, né, da pandemia. Não sei. Eu estou lendo bastante coisa sobre isso, né? Eu ainda não conheço ninguém que foi contaminado, não conheço ninguém que se curou, nem sequer conheço alguém que teve sequer suspeita de que teve coronavírus, tá? Aqui em Portugal são 11.730 pessoas contaminadas até o dia de hoje, até o dia 6, tá? Com 311 mortes. É lógico que é um número bem pequeno, né, para a população de mais de 10 milhões de habitantes. Eu, lógico, não quero correr o risco de pegar isso aí, então estou saindo o mínimo do mínimo nas ruas. Do dia 9 até o dia 14, dia 15, vai ter um toque de recolher, que o pessoal tem que ficar em casa, né? Eles falam que podem, no máximo, transitar pela freguesia onde mora. Eu acho que, pelo menos aqui pela vizinhança, pelo que eu vi, pela movimentação deles, o pessoal foi para o mercado para comprar coisas para nem sequer sair para mercado e nem nada, dentro desses dias. A princípio, nem para mercado eles vão. Eu não vou. Eu já fiz compras no dia que eu cheguei antes de ontem, fiz compras para 1 mês e meio, só vou sair se a minha empresa me chamar para trabalhar. Não sei se vão chamar, talvez eles me deixem de quarentena por causa do voo que eu fiz do Brasil para cá, coisa que eu acho idiota, tá? Porque, né, tem dessas maneiras de se pegar o vírus. Eu acho que no aeroporto a chance é praticamente nula, uma pela quantidade de pessoas que estão transitando nos aeroportos, que é um voo por vez. Né, de Porto Alegre para São Paulo no dia, acho que tinha uns 10, 12 voos só,
Então, o espaçamento entre um voo e outro é muito grande, provavelmente estão desinfetando tudo, então, né, a chance seria se alguém espirrasse, tossisse na minha cara. Eu mantive uma distância bem grande entre as outras pessoas e eu vi que a maioria não fez isso, a maioria é idiota, a maioria, em vez de esperar a vez do próximo, foi se amontoar nas filas. Infelizmente falta um pouquinho de consciência nas pessoas. Não, eu fiquei bem. Quem me acompanha no Instagram viu eu postando. Eu postei uma foto, ó, como pegar coronavírus. E postei a foto das pessoas todas aglomeradas na fila, sendo que faltava mais de 1 hora para o avião partir. E tem poltrona. Eu não entendi porque as pessoas ficavam amontoadas. Eu não entendi mesmo, queria entender. Mas é isso aí, pessoal, tá? Só para trocar uma ideia com vocês, tentem não voltar para o Brasil. Questão de emprego, eu sei que tem muita gente que ficou desempregada, muita gente ainda vai ficar, mas uma coisa é certa, depois que tudo isso passar, vai ter muita vaga que vai ficar em aberto. Mesmo tendo muitas empresas fechando, vai ter muita vaga aberta. Uma porque teve muita gente que, ao sair da empresa com possibilidade de voltar por causa dessa crise que deu, muitas dessas pessoas acabaram voltando para o Brasil. Então quem está aqui vai ter como trabalhar depois. Provavelmente as rendas vão ter uma queda. Tem uma grande chance de ter queda no valor das rendas, porque com menos pessoas vai ter mais possibilidade, vai ter menos turismo, então, né, até restaurar o turismo aqui em Portugal acho que vai demorar um pouquinho. Tá? Quem chegou agora, há pouco tempo atrás, vamos supor que chegou lá pelo dia 10 do mês passado para começar a trabalhar aqui. Teve gente que chegou, sim, com certeza teve. Né? Eu tenho certeza que alguém que vai assistir esse vídeo deve ter chegado aí nas últimas semanas para tentar começar uma vida, achou que não ia se tornar algo tão grande, já estava com passagem vinda, não mudou e veio igual. Tenho certeza que tem gente que fez isso. O que eu vou dizer para vocês? Se vocês estão num lugar tranquilo, tem um dinheiro para se manter 2, 3 meses, reflita sobre o tempo que tu ficou te planejando vir para cá e começar a vida e o que tu vai fazer. Daqui a pouco voltar para o Brasil pode ser pior, dependendo do lugar do Brasil que tu more, pode ter um contágio muito grande e te pegar também. E aqui na Europa, bem ou mal, já está da metade para frente do contágio e no Brasil está começando. No Brasil não, né? Na América Latina como um todo. Está só começando, então reflita, pense no que é melhor para ti, não se deixe levar pelo que os outros falam, mas sim, senta e reflete um pouquinho sobre o que tu vai fazer da tua vida. Tá? Daqui a pouco, 1 mês e meio, 2, acaba tudo isso e começa a movimentar tudo de novo. E é isso aí. Aparentemente o Brasil tá meio ok ainda. Tá conseguindo controlar apesar dos pesares. Eu tenho amigos que são médicos e tiveram treinamentos bem fortes para poder lidar com isso. Inclusive tem um amigo bem próximo, Fabiano, que ele é neurocirurgião e está trabalhando na frente já, diretamente com os infectados e tudo mais. E está sendo, bem dizer, um filme de terror para ele, porque já faz 2 semanas já que ele não visita a família. Eu tive no Brasil, queria ver ele, também não fui para não correr o risco de pegar alguma coisa, porque apesar dos pesares, todo mundo que está na área de saúde hoje em dia está com risco de estar contaminado. Porque é uma doença nova, né? É complicado. Tá, pessoal? Só para trocar uma ideia para vocês e tô vivo, tá? Já que não tem vídeo há muito tempo aí, né? Tô postando pouca coisa. Só para passar para vocês aí. Eu tô muito bem. Tô tomando vários suplementos, comendo bastante mel, comendo fruta, legumes, carne, para manter minha saúde o mais ok possível. Eu espero que vocês estejam olhando isso aí também. Façam o mesmo, tá? Um abraço a todos. Tchau.